Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 18º vídeo do curso de React Native. Neste vídeo eu vou te ensinar como colocar os ícones nas abas do seu aplicativo. No vídeo anterior eu mostrei como fazer navegação entre abas. Então eu criei duas abas, a Home e a Profile. A Home é a tela inicial e Profile é a tela de perfil. E inclusive eu usei como exemplo o aplicativo Instagram, que na parte inferior ele tem 5 abas que representam 5 telas do Instagram. E aqui eu montei duas abas, né? A Home e a Profile. Mas você pode se perguntar, o Instagram ele usa ícones ao invés de label, né? Nomes ou etiquetas, né? É possível fazer também isso no React Native? Sim, é possível. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou trocar Home por um ícone, assim como do Instagram, de uma casinha, e vou trocar o nome Profile para um ícone de um usuário, tá bom? Então, para fazer isso, vamos lá para o código. Esse é o código. É exatamente o mesmo código que eu implementei no vídeo anterior, tá bom? Tem aí as rotas, a primeira que é Home e a segunda que é Profile. Cada uma está vinculada a um componente, Home Screen, que está aqui, e Profile Screen, que está aqui. Agora, para eu poder usar ícone aqui dentro do aplicativo, a primeira coisa é que eu tenho que baixar um pacote com os ícones no meu projeto. Tá? Essa é a pasta do meu projeto. Ela está na pasta Projetos e o nome dele é Meu Projeto. Então, para baixar, é só você ir lá no prompt de comando, acessar a pasta do seu projeto com o nome que você criou e usar o Node Package Manager, o gerenciador de pacotes do Node, para poder baixar esse pacote de ícones para você poder usar no seu aplicativo. Então é bem simples, é só colocar npm install e o nome do pacote é React Native Vector Icons. É só você dar um Enter que ele vai começar a baixar esse pacote e instalar no seu projeto. Eu já baixei aqui e ele colocou nessa pasta Node Modules. Se procurar, ele está aqui, ó, React Native Vector Icons. E agora o que a gente precisa fazer é importar esse pacote lá no projeto. Então vamos lá para o código. Esse é o arquivo principal, o app.js. Então é só colocar import aqui. Import. E o componente que eu vou usar desse pacote é o ion icons from, e aqui é o nome do pacote que a gente baixou, que é o React Native Vector Icons, e aqui ion icons. Pronto, já importei aqui o componente desse pacote, e é esse componente que eu vou usar para carregar os ícones nas abas, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, aqui eu estou usando a função create button tab navigator para criar a pilha de navegação. Eu expliquei lá que o primeiro parâmetro é objeto, onde você cria as rotas, né? Aqui a rota home, que é o componente home screen, e o profile, que é o componente profile screen, que é a tela de perfil. E aqui é o segundo parâmetro, tá?
Nesse segundo parâmetro tem a propriedade tab_bar_options. É o que você define a aparência das abas que você vai apresentar na tela, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer eu estou trocando o que aparece aqui nas abas, o nome por ícone. Então eu não preciso mais ter esse label style, então eu vou tirar. Eu vou deixar aqui a cor tomato, para quando a aba estiver ativa ele vai ficar avermelhado. Quando a aba estiver inativa, ou seja, não estiver focada, ele vai ficar branco. E aqui é aquela cor de fundo, blue. Aqui está blue, né, como cor de fundo. Aqui eu vou colocar uma cor um pouco mais clarinha, para ficar mais bonito. Vou colocar o roxo clarinho, 694 FAD. Pronto. E agora vem a parte importante. Eu quero tirar, eu não quero que o React Native apresente aqui o nome, né, nas abas. Então eu tenho que usar um atributo que é o show label. E eu vou setar ele como false. Então estou dizendo para o React Native para não mostrar o nome na aba. Então eu coloquei como false. Então já estou tirando esse nome de lá. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar uma segunda propriedade. Essa segunda propriedade é onde nós vamos setar o ícone. Tá? Então eu vou colocar aqui. Default Navigation Options. Então essa é a segunda propriedade onde eu vou setar a criação dos ícones. Porque eu vou colocar um ícone para a aba Home e um ícone diferente para o Profile. E essa lógica a gente vai colocar aqui dentro. Então essa propriedade ela recebe uma função. E eu vou criar uma função aqui. Então aqui desse lado é o parâmetro que a função vai receber. E aqui desse outro lado é o corpo da função. Pronto, isso aqui é um arrow function, né? É diferente de uma função regular, é uma função um pouco mais abreviada, né? Chamada de arrow function. Do lado esquerdo é o parâmetro que você vai colocar como entrada. E do lado direito da seta, né? É o corpo da função. Então aqui é o parâmetro. Eu vou pedir para o React Native me passar a prop navigation. Por quê? Porque nessa prop eu posso acessar o objeto state. E lá dentro eu posso pegar o nome da rota. Eu consigo saber se é home ou se é profile. E sabendo isso eu posso colocar o ícone correto para home ou para profile. Tá? Bom, aqui já coloquei o parâmetro que eu quero receber, que é prop navigation. E agora no corpo da função eu vou colocar uma outra propriedade chamada tab_bar_icon. E nela também eu vou colocar uma função. Ele vai receber uma função. Então aqui ele vai receber os parâmetros de entrada. E aqui do lado direito é o corpo da função. Tá bom? Então, como parâmetros de entrada, eu vou colocar aqui 3 parâmetros que eu vou receber. Então, um deles é o focus. Esse parâmetro ele é um booleano. Ou seja, aqui o React Native ele vai me passar se é true ou false. Ou seja, se eu estou renderizando a aba Home, ele vai me dizer aqui se for true, essa
barra home está focada ou está ativa. Se for false, ela está inativa. O segundo parâmetro é horizontal. Aqui também é um booleano. Se aqui ele me passar true, significa que o celular está em modo paisagem, na horizontal. Se vier false, significa que ele está em modo retrato, que é vertical. Tá? E um terceiro parâmetro é o tint color. Esse aqui é a cor que vai aparecer lá no nosso ícone, tá bom? Mas que valor que ele vai passar aqui? Depende, porque aqui nas opções das abas, eu criei que quando ela estiver ativa, a aba estiver selecionada, ele vai ficar com a cor avermelhada, que é tomato. Quando ela não estiver selecionada, ele vai ficar white. Então, se ele estiver renderizando a aba Home e ela estiver ativa, então aqui em Tint Color ele vai receber o valor Tomato, que é avermelhado. Agora, se a aba Home estiver inativa, ele vai receber o valor White aqui em Tint Color, porque está inativo, tá bom? Então eu coloquei os 3 parâmetros que eu posso usar. E aqui dentro do corpo da função, eu vou declarar 3 variáveis, tá? Uma delas eu vou declarar como constante. E o nome dessa variável eu vou chamar de root name. Ou seja, esse root name é o nome da rota. Eu quero saber se é home ou se é profile. E essa informação eu vou gravar nessa variável, porque eu preciso saber para colocar o ícone correto para cada uma das abas. E essa informação eu vou pegar aqui da própria navigation. Então eu vou colocar aqui navigation ponto e eu vou acessar o objeto state. Então nesse objeto state é que está o nome da rota. Então aqui nessa variável ele vai receber ou home ou profile. Ok? Então já criei a primeira variável. Vou criar a segunda variável. Eu vou chamar de icon component. Na verdade, esse é o componente do ícone que eu vou montar. Eu vou setar como icons. Esse componente icons é o que eu importei aqui do pacote React Native Vector Icons. Tá? Eu só estou atribuindo nessa variável para usar logo lá embaixo quando eu for montar o ícone propriamente dito. E aqui eu vou declarar a terceira e última variável que eu vou chamar de icon name. Ou seja, nessa variável que eu vou colocar o nome do ícone. Se é o nome do ícone que ele vai apresentar no home ou no profile. E eu falei que para cada aba ele vai ter um ícone diferente. Então, se for a aba home, vai ser um ícone. Se for profile, vai ser outro ícone. Então, esse icon name ele vai variar. O valor que vai ser armazenado dentro dele vai variar, dependendo da rota. Então, eu vou colocar um if aqui para definir qual é a rota que eu estou renderizando para setar nele o ícone adequado. Então, vou colocar um if. E aqui eu vou testar. Vou colocar root name. E aqui eu quero saber se é a aba home. Então, se for a aba home, eu vou colocar um ícone apropriado. Se não, se for a aba profile, eu vou colocar outro ícone, que é o ícone correspondente. Então, o que eu vou fazer aqui?
para a aba Home, o icon Name, ele vai receber o nome do ícone, que é MD Home. Pronto. E aqui no caso do Profile, o icon Name que ele vai receber vai ser o ícone que eu chamo de Person. Tá? Então aí eu estou setando ícones diferentes. Para a aba Home é o ícone Home, Profile é Person. Esse aqui eu posso fazer uma distinção, tá? MD é de Material Design, então esse é o ícone para o Android. Se for iOS, você pode colocar iOS Home, tá? E agora, e não tem só esses dois ícones, existe uma quantidade grande de ícones e você pode escolher o ícone mais apropriado para a sua aplicação, tá? Se você quiser saber o nome do ícone, é só visitar o site desse pacote. Esse site aqui, ó, ionicons.com. Então aqui ele dá um preview de todos os ícones que ele tem e que você pode usar, tá? Tá tudo aqui. Inclusive você pode fazer uma procura. Eu posso procurar por Home. Ó, apareceu aqui. Se você clicar, ele vai dar um nome aqui do ícone, que é Home. E aqui ele mostra o ícone na versão Material Design do Android ou na versão do iOS. Se eu procurar aqui Person, aqui ó, o nome dele é Person. E aqui a versão para o Android e a versão para o iOS. Tá? Então aí você pode escolher a grande quantidade de ícones que você pode usar no seu aplicativo. Tá? Bom, então eu já selecionei aí. Então, se for Home, o icon name ele vai receber o nome do ícone da casinha, né? Aí se for Profile, vai ser o do usuário, que representa o perfil. E agora, para concluir, eu tenho que dar um return do componente ícone que eu quero que ele monte e carregue lá na aba, seja Home ou seja Profile, né? Então é só fazer isso aqui, é só você retornar o componente icon component, que é essa variável que eu declarei aqui, ó, icon component, declarei aqui, que é a mesma que eu importei lá em cima, tá? Só que não basta retornar esse componente, ele é composto por propriedades, tem alguns atributos que você precisa setar, porque o React Native precisa saber qual ícone que ele vai usar, qual o tamanho e qual a cor, tá? Então, você define aqui uma prop name e aqui você coloca o nome do ícone. Então eu vou colocar a variável que tem o nome do ícone. Então é icon name. Então aqui ele pode ser tanto o ícone da casinha ou do usuário. Então eu coloco a variável aqui, que pode variar dependendo da aba ou da rota. E tem uma prop que eu digo para ele qual é o tamanho do ícone. Então eu vou colocar size, eu vou colocar tamanho 50. E por último, a cor que eu quero que ele monte. Então a cor é aquele parâmetro tint color, que ele recebe aqui, ó, como parâmetro. Então se a aba que ele está montando está ativa, ele vai receber tomato, ou se não, white. Aí ele vai retornar isso para o React Native
Aí ele vai montar esse componente na aba, tanto Home quanto Profile. Bom, vamos salvar e vamos ver como que vai aparecer lá no emulador. Salvar. Vamos carregar aqui no emulador. Pronto, carregou. Então dá para ver aí as mudanças principais. A barra que estava um azul muito escuro, eu troquei para um roxo mais clarinho. Aí o show label tá false, então ele tirou o nome. E aí eu defini aqui em Default Navigation Options uma propriedade tab bar icon. E aqui dentro defini para a aba Home ou Profile um ícone diferente. Então para Home, que a tela inicial tem uma casinha, e para Profile tem o usuário, tela de perfil. Então dá para perceber também que quando ele está ativo, ó, Active Tint Color, Tomato. Então aqui no Color ele vai receber avermelhado. Se eu trocar, a barra Home, a aba Home ficou inativa, ó, inactive. Então ele vai receber uma cor white, que vem aqui no parâmetro Tint Color. Ele seta aqui na propriedade do componente que ele retorna para o React Native renderizar desse jeito. Branco quando está inativo e avermelhado, que é Tomato, quando está ativo. Tá? Então aqui tem a tela de perfil e aqui a tela inicial, a tela Home. Bacana, né? Então basicamente eu troquei o que aparecia na aba com o nome, eu coloquei um ícone representativo, assim como tem lá no Instagram, tá bom? E só para encerrar, aqui no projeto, em Assets, eu tenho duas imagens, Home e Marcos. Então eu vou setar as imagens em cada uma das telas para deixar o aplicativo um pouquinho melhor. Então aqui em Home eu vou colocar a imagem de uma casa, né? Uma casinha na tela principal. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar mais uma view aqui e nessa view eu vou colocar o componente image para carregar a imagem. Então vou ter que importar ele aqui. E aqui eu vou mudar, vou colocar uma margem de 80. E aqui eu não vou usar mais o componente texto. Eu vou usar um componente image. E aqui ele tem uma prop onde eu defino qual a imagem que eu quero carregar. Então aqui dentro eu vou chamar o require e assim eu posso definir onde ele vai pegar a imagem. Então eu vou colocar ponto barra, ele está lá na pasta assets e é image-home.png. E vou fazer a mesma coisa para o componente profile. Aqui eu tenho que importar o componente image. E aqui eu vou carregar esse componente image. Só que aqui, como é perfil, eu vou colocar a imagem Marcos. Vou salvar. Vamos carregar lá no emulador. Pronto, carregou. Então aí tem a aba principal, que é a tela inicial. E aí ele carregou a imagem da casa, né? E aqui na aba também tem o ícone da casa. E quando eu clico na imagem de perfil, ele muda para a tela de perfil
e carrega a imagem correspondente, que é a do nosso usuário, do perfil dele, tá bom? Então é basicamente isso. Agora a gente trocou label por ícone e ficou uma aparência bem melhor, bem mais agradável e interessante, né? Para o usuário utilizar. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha, deixa o seu comentário, dá um feedback. Se você quiser aprender mais, se aprofundar mais no assunto, tem um link aí na descrição do vídeo para você aprender mais. Então eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo, um abraço e tchau!